sua palavra. Obrigada por sua bondade, sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pelo teu Espírito, como nosso mestre, como aquele que nos auxilia, nos ajuda, nos ensina. Obrigada por ele habitar em nós. Obrigada por esse presente. Obrigada por esse selo. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode sentar. Bom dia. A graça e a paz do Senhor, amém? Se vocês quiserem se aproximar para ficar mais junto, é muito bom, tá bom? Não tenham medo de ocupar os primeiros lugares na sinagoga não, viu? Glória a Deus. É um convite, viu? Fique à vontade. E então, queridos, estamos encerrando esse ano, né? A última escola bíblica desse ano. E eu fiquei com a incumbência, né, de estar fazendo esse fechamento. E não deixa de ser uma responsabilidade sempre, né, que o Senhor nos proporciona condição de estar compartilhando da palavra dele. E eu confesso que eu estudei e fui buscar do Senhor o que Ele quer nos instruir, que Ele quer falar aos nossos corações. E eu mesmo fui impactada com aquilo que Ele falou. Como a gente costuma dizer, né? Primeiro a palavra ela passa por nós, ela nos lava para que possa lavar os demais. Primeiro nós bebemos para que outros possam também beber. E com certeza o Espírito Santo, ele, como sábio, como mestre, ele vai estar nos instruindo nessa manhã. Ele vai estar nos despertando a respeito do que Ele quer que nós venhamos estar em atividade, com mais intensidade, algo mais direcionado. E Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E o tema é justamente, né, como nós trabalhamos durante esse último mês, como, né, você fazer um 2025 melhor. 2020, eita glória, 2025, amém, 2020 melhor. É porque eu confesso que eu pensei já em 2030 também. Como você e eu podemos fazer 2020 melhor? E eu estudei fazendo perguntas a mim mesmo. Não sei se você faz isso. Como eu posso fazer isso? Aí eu converso com o Senhor. Espírito Santo, o que é isso? Como eu posso fazer isso? Porque você perguntando, você tem uma resposta muitas vezes de alguma informação que você já tem na sua mente, pela palavra, por aquilo que você estudou. Mas o Espírito Santo, ele pode trazer alguma resposta que você muitas vezes nem espera. É dessa forma que você desenvolve o seu diálogo com Deus. Amém? Ele vai necessitar você vai precisar ter um bom depósito para que ele possa estar dando respostas, né, segundo aquilo que ele mesmo falou. E não vai ser nada da sua mente. Amém? E o Espírito Santo, ele me trouxe algumas, e eu questionando e perguntando e estudando. E eu comecei a dizer, Senhor, eu poderia muito bem estar trazendo para os meus irmãos um programa, um planejamento, um projeto, né? Como você pode se organizar melhor na sua vida pessoal, como você pode se programar, como você pode atingir os seus alvos. E eu conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, eu ouvi aquela voz lá dentro de mim: isso aí já tem demais. Inclusive os coaches, eles fazem muito isso, né? Essa autoajuda. Nada errado, desde que não fuja, né, da proposta. Nós como cristãos, desde que não fuja da proposta principal, que é conduzir as pessoas a entenderem o lugar delas no corpo e por que elas estão aqui. E o Espírito Santo disse: isso aí já tem.
E eu comecei a perguntar: Senhor, mas eu posso, Espírito Santo, então me dê isso, então eu quero falar sobre isso, eu quero. E eu comecei a trazer uma série de coisas que poderia proporcionar e passar aqui para vocês algo que vocês pudessem seguir, um modelinho, né? Como uma leitura bíblica anual. E o Espírito Santo disse para mim: tem uma coisa que a minha igreja tem negligenciado. E essa palavra, ela não vai vir como condenação, mas ela vai vir como um despertamento para nós. Porque eu fui despertada. Porque muitas vezes, amado, nós podemos estar caminhando na igreja e a gente está, inclusive, engajado em muitos departamentos e muitas coisas, mas pode acontecer da gente ser surpreendido e a gente não está realizando a proposta principal. E o Espírito Santo, ele disse: meu povo, me trouxe lá em Apocalipse 2, eles deixaram o primeiro amor. E o Espírito Santo, ele falando ao anjo da igreja, e eu fui para Apocalipse, quando ele fala às 7 igrejas. E ele, por meio de João, ele disse: deixaram, eu tenho alguma coisa. Ele fazia alguns elogios para as igrejas. E quando ele foi falar para a igreja lá de Efésios, ele falou algumas coisas que eles estavam fazendo muito bem. Mas ele disse: tenho, porém, contra ti, que deixaste meu primeiro amor. E eu não sei se vocês percebem, mas a gente não vê mais a igreja pregando Jesus com amor com que nós fomos alcançados. Nós não temos tanto interesse. Vamos ser reais. Como eu falei, a palavra não é de condenação, mas é de exortação, amados. E o Espírito Santo, aquele que tem ouvido, ele fala lá no versículo 7, dando sequência lá em Apocalipse 2, 5 ou 7, no final ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele está falando conosco nessa manhã. Ele está falando conosco. E nós precisamos dar uma resposta a Deus. Então, nesse final de ano, há uma necessidade da gente avaliar a respeito da proposta e do propósito de Deus para com as nossas vidas pessoal, como cristão, respondendo o chamado de Deus que todos têm, que é o da reconciliação, e não negligenciarmos. E o Espírito Santo começou a falar, ele não está excluso aqui. Profeta, mestre, pastor, evangelista, apóstolo, tem que pregar Jesus e tem que provocar sede nas pessoas. Esse é o primeiro mandamento. Foi a primeira convocação de Jesus. Quando ele ressuscitou, quando ele juntou os discípulos, quando ele deu autoridade, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora, portanto, ide. E nós temos que dar a resposta a Deus. Mas eu fui impactada, porque parece que está tudo muito bem, a gente como igreja, a gente tem que fazer isso, mas não esquecendo, como é mais ou menos com o princípio que Jesus disse, que os fariseus, eles faziam, né, davam dízimo, oferta, né, cuidavam das viúvas. Ele disse: você tem que fazer isso, mas sem esquecer o principal. Nós temos que cuidar da igreja, nós temos que ornamentar, nós temos que promover toda a condição necessária para que as pessoas sejam bem acolhidas. Mas nós não podemos, como igreja, esquecer o principal. A grande comissão. Todos estão envolvidos. Ninguém aqui está isento. Ninguém no corpo de Cristo está isento dessa grande comissão. E foi isso que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração.
Mas eu lhe digo com toda sinceridade, começou a queimar. E eu confesso para vocês que não é de agora, mas já durante o ano passado, durante esse ano, eu tenho sido bastante assim, despertada pelo Espírito de uma consciência da volta de Jesus. E toda vez, amado, mas eu não passo nem um dia sem pensar na volta dele. Quando eu deito, quando eu me levanto, eu penso em Jesus voltando. E quando eu fui estudar, foi que eu vim entender o que Deus estava querendo falar com isso. A igreja tem que estar com essa expectativa. É por isso que o Espírito Santo, ele interrogou, amados, a igreja lá, as 7 igrejas. É por isso que ele exortou a dar ouvido, aquele que tem ouvido. Amados, aquele que tem ouvido, aquele que nasceu de novo, que tem os ouvidos espirituais conectado com o céu, ouça. Ele está falando para a igreja: desperte, anuncie, pregue. E o apóstolo Paulo diz: pregue a tempo e fora de tempo. Sabe, a tempo e fora de tempo, eu entendo, amado, que é algo quando você acha que nada é favorável, nada vai corroborar para que você pregue, mas você discerne o Espírito falando no seu coração, a igreja que somos nós: rapaz, aqui não está muito favorável para pregar não, mas eu vou dizer, Jesus te ama, eu vou fazer uma visita, eu vou falar do amor de Deus. Isso tem que estar queimando dentro de nós. Tem que estar queimando dentro de nós. E não é somente de alguns. Ele quer isso para todos nós. Isso é tarefa da igreja. E se nós, amados, não nos despertarmos para isso, nós podemos nos encontrar com o Senhor. E Ele dizer, simplesmente, se conforme somente com a salvação e os galardões, e reinar com Ele. Claro que nós não temos que pregar Jesus para receber os galardões, mas faz parte. Não tem como, é isso que ele diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, por amor de mim, por amor do evangelho, de pregar o evangelho, ele diz que se você e eu fizermos isso, ele diz que nós receberemos 100 vezes mais, não só neste mundo, mas no mundo por vir. Então esse versículo fala, amada, a respeito de galardões, de algo que nós iremos desfrutar nessa terra. E o Espírito Santo, quando ele trouxe esse versículo, ele disse: a minha igreja está tão preocupada em receber tantas coisas, em buscar as bênçãos. É as bênçãos. É as bênçãos. E o Espírito Santo diz: só uma coisa é necessária. Volte ao primeiro amor. Retorne a praticar as primeiras obras. E as demais coisas. Quando ele diz: busque o meu reino em primeiro lugar. E as demais coisas, o que é que você precisa? O que é que você quer? Eu vou acrescentar. Eu vou lhe dar. Você não vai precisar estar correndo. Amados, quando nós como igreja dermos essa resposta a Deus, pregarmos o evangelho, anunciarmos o evangelho, amados, coisas vão, a Bíblia diz que a bênção corre, nós iremos ver esses princípios, coisas grandes acontecendo. E a gente, como ele diz lá em Mateus: por que vós andais ansiosos? Porventura, os lírios do campo são mais importantes do que nós? As aves do céu são mais importantes do que nós? Não! Mas Deus veste os lírios, que hoje é e amanhã passou a sua glória. Alimenta as árvores, amados. E por que nós como igreja muitas vezes temos que impor tanta força? Confessando a palavra. Confessando, é bíblico e devemos confessar a palavra. Mas isso não é o mais importante. Não é.
mais importante. Vamos, o Espírito Santo começou a trazer algumas instruções. Vamos colocar aquilo que é importante com a sua importância. Vamos colocar as coisas em ordem. Vamos ver o que é que nós temos dado prioridade. É um amanhã, amado, onde nós podemos, nesse clima aqui, nessa atmosfera, que Ele está aqui presente, de nós avaliarmos os nossos valores, porque não iremos caminhar a eternidade aqui, não, aqui é o início. Nós somos, como a Bíblia diz, nós somos cidadãos dos céus. Os nossos pés estão aqui na terra, mas os nossos olhos devem estar postos no céu. E nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso, porque se nós esquecermos, amados, essas coisas, nós iremos perder o propósito. Podemos ser surpreendidos pelo Senhor. E nos encontrarmos, amados, negligentes na obra. Temos que realmente, amados, temos que ter as coisas e buscar sabedoria de como administrarmos. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo o objetivo é fazer com que o reino seja propagado. É por isso que na igreja de Coríntios, ele dizia, eles não tinham nada como se fosse seu. Era tudo comum ali. Porque eles entendiam que eles poderiam compartilhar. Porque eles estavam com os olhos postos no céu. Os pés na terra é para que você tenha contato com aquilo que é necessário. Ou seja, consciência de que nós precisamos das coisas materiais é entender que as coisas materiais é um meio pelo qual o evangelho precisa ser propagado. É como alguns ministros falam, né? A água, ela chega em casa, ali, né? É de graça a água. Não tem um preço. O evangelho chega até as pessoas, mas tem um preço. E nós temos que ter uma mentalidade próspera, mas com equilíbrio. Sabendo, amado, que nós somos mordomos e seremos cobrados com aquilo que chegou até as nossas mãos. O que eu fiz? Ah, não, mas o dinheiro é meu, mas isso aqui é meu. A Bíblia diz, nada é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Nós somos do Senhor. É por isso, amado, que muitas vezes a gente ministra e a Bíblia diz que a gente tem que falar as mesmas coisas, porque traz segurança, porque muitas vezes a gente caminha como se a nossa vida fosse nossa, somos donos de nós mesmos, fazemos o que queremos com as nossas vidas, e não é desse jeito. A sua vida não é mais sua. Você se encontrou com Cristo, você entregou a sua vida a Ele, você entendeu o plano da salvação, e aí você agora se tornou filho, mas a questão de ser servo é uma decisão. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele disse, apóstolo de Cristo e servo do Senhor. Ana Linda, filha de Deus e serva do Senhor. Serva, eu decido me consagrar, me entregar, renunciar, é uma decisão minha. 2020 pode ser melhor se você entrar com essa consciência. Eu decido, eu sou serva, eu sou filha, eu decido, eu sou serva. Eu tenho um propósito, eu tenho um alvo e eu vou cumprir. Pode ser melhor se você entrar com essa consciência. Amém? Bem, a gente conversou um pouquinho, né? E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus 28.
Mateus 28, no versículo 15. E eles, recebendo o dinheiro, aqui contextualizando, né? Os discípulos estavam no auge da pregação. Eles estavam cheios de Deus. Eles estavam desejosos de cumprir com o propósito. É isso que Deus quer de mim e de você. Cheios de Deus, desejosos de cumprir com o propósito. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. No 16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai. Em outras versões que eu li, diz assim: discipulai. Ensino. Jesus, ele ensinou, mas ele discipulou. O dom de mestre vinha sobre Jesus. Ele ensinava, mas ele discipulava. Porque ele disse: agora vá, pregue, vocês vão expulsar os demônios. Jesus disse como eles tinham que fazer. Mas nós como igreja, isso é algo que não pode sair de dentro de nós. Pregarmos o evangelho, ensinarmos as pessoas que agora elas têm autoridade. Nós temos que libertar essas pessoas para que elas possam libertar outros. O evangelho, amado, é um evangelho de poder. Sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia diz que Deus, quando nós fazemos discípulos, é fácil o Espírito Santo cooperar com a igreja. Porque não é algo que a igreja faça. Não é algo que sai de nós mesmos. É algo que foi dado para que fosse usado, fosse praticado. Então ele ensina: vocês vão agora expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. É isso que vai acontecer. Salvando as pessoas, fazendo discípulos, elas se identificando com a grande comissão, elas recebendo. E nós não temos feito isso. É verdade ou não é? São poucos os que fazem. Discípulos. Salva. E agora a pessoa chega e nós como igreja temos que melhorar muito. Eu estou falando sobre mim. Como igreja, como membro do corpo de Cristo. Tenho que melhorar muito. Porque eu recebi Jesus, amados. E eu fui discipulada. Me disseram o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Me falaram o que tinha acontecido comigo. Olha, você agora é nova criatura. Olha, 2 Coríntios 5,17. Olha, você agora é nova criatura. Mas o que é nova criatura? Olha, você não mudou nada no seu corpo físico. Você não mudou nada na sua mente. Mas o seu homem interior, o seu espírito, que vai morar eternamente com Deus, esse sim mudou. Morreu um velho homem, nasceu um novo homem. Esse é o homem que foi formado. Esse agora é um só espírito com Deus. E eu ficava, parecia que crescia, amada, que é algo dentro de mim. E eu ficava empolgada com aquilo. E agora você não tem que ter mais medo. E eu era cheia de insegurança, de medo, de temores. E eu comecei a entender que o poder realmente estava dentro de mim, porque alguém me disse: você agora é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Sabia que você tem um chamado? E eu ouvia, amada, às vezes pessoas se levantavam dentro da igreja: olha, tu tem um chamado, tu tem um chamado. E eu, meu Deus, eu tenho um chamado. Aí você tem que ler a Bíblia. Olha, Jeremias diz que eu bem sei os planos que tenho para convosco, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro. O que é que você deseja? E eu começava a desejar Deus, amados, e eu começava a falar para as pessoas essas coisas. Faça discípulo.
A unção do Espírito está conosco para confirmar. O selo do Espírito está conosco, amado, para confirmar. E você começa a ouvir, amados, os novos convertidos ouvem mais a voz do Espírito do que os antigos, porque eles são rápidos em obedecer. E eu lembro que tinha um médico aqui, doutor, esposo da irmã Sandra lá, lembra? O esposo da irmã Sandra, ele era, o doutor Antônio conhece ele. E eu lembro que ele congregava nessa igreja, e eu orando com uma irmã nova convertida. E aí começamos a orar pela vida desse médico. Eu disse, minha irmã, tem um homem assim, que usa suspensório assim tudo. E me vinha para orar por ele, E logo eu me envolvi na igreja como nova convertida, no grupo de oração, de intercessão, de visitação. Eu queria fazer tudo, né? E aí eu lembro que eu fui orar com essa irmã, e ela disse, minha irmã, Deus quer que a gente dê uma palavra àquele homem. Aí eu disse, mas o que a gente vai dizer para ele? E aí o Espírito Santo não fala? Diga para ele que eu tenho um plano para com ele, e que o tempo dele na medicina está chegando. Aí eu disse, eu nem conheço ele, eu não vou dizer isso não. Ela disse, mulher, então vamos nós duas, que a gente diz as duas. Discípulo, obedecendo ao Espírito Santo. Vamos, no momento que ele estiver lá na igreja, sabe? Ali. É porque Deus tem uma palavra para o Senhor, é porque, sabe? Mas a unção veio, e Deus fala, e ele obedece. E a gente sabe, eu acompanhei durante muito tempo, estava com a esposa dele, e ele, né, os últimos dias dele, ele partiu com o Senhor, né, entendendo o propósito de Deus na vida dele, começou a fazer outras coisas para o Senhor, na medicina, auxiliando pessoas, instruindo, fazendo discípulo, despertando as pessoas, sabe? Esse é o primeiro amor. E nós, amados, como igreja, não precisamos de outra coisa no momento, a não ser voltar às primeiras obras. Volte às primeiras obras. Vamos desejar, não somente o desejo, mas a prática. A prática. A Bíblia diz que não é justificado aquele que crê. Só crer não é o suficiente, mas aquele que crê e pratica. Porque o crer, amado, pode ficar só eu creio. Eu creio que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar, para pregar, para anunciar, para discipular aqueles que serão salvos por meio da palavra que sair da minha boca. Eu creio. Amém? E ele diz, portanto, ide e ensinai, né, como eu falei, que eu li em outra versão que diz, discipulai, pregai, né? Todas as nações, ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, ensinando-as a guardar. Aguardar o quê, amados? Aguardar esse princípio aqui. Aguardar a ordenância dele, a voz da grande comissão. Aguardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse princípio que ele disse, vá, ensine, discipule, ensine as pessoas a pregarem, desperte nessas pessoas que você está ensinando, desperte nela esse princípio
Diga para elas que ela tem um chamado, que ela tem agora um compromisso com Deus. Agora é aquilo que a gente costuma dizer. Agora nós somos aqueles servos de orelha furada. O servo de orelha furada no Velho Testamento eram aqueles servos que eles já tinham recebido a sua alforria, a sua liberdade, mas eles decidiam ficar com o seu Senhor, porque eles amavam aquele Senhor. E daí eles furavam e eles eram diferentes dos demais servos, que saíam e não tinham compromisso mais com aquele Senhor. Eles queriam viver a própria liberdade. Mas aquele servo que entendia qual era o propósito, eles decidiam ficar na casa do seu Senhor e continuavam servindo porque amavam o seu Senhor. Nós somos esses servos. E se porventura nós não nos encontramos nessa condição, é bom que nós pensemos sobre isso. Você é filho de quem? Eu não quero ser somente filha de Deus. Eu quero ser uma serva do Senhor. Porque Ele disse que quando nós chegarmos lá, Ele disse: servo bom e fiel. Não é filho bom e fiel. Entra agora no gozo do teu Senhor e toma posse aqui da reina aqui, não. Ele diz: servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Vai gerir agora as nações. Qual foi o talento que você recebeu? 5, 10. Faça render 10. Faça render os 5. Não se encontre na condição do servo negligente. O servo negligente, ele conhecia as características do seu Senhor. Eu enterrei o talento. Não foi isso aquele que recebeu um talento? Eu sabia que o Senhor, eu sabia que tu tens poder, capacidade de colher onde tu nem plantaste. Ele sabia a bondade e o poder do Senhor dele. Mas ele decidiu enterrar. Você sabe o poder que está sobre você? Eis que é me dado todo o poder, no céu e na terra. Você sabe qual é a missão que você tem que cumprir? Faça 2020 melhor. Entendendo qual é a sua missão. Despertando a paixão. Voltando ao primeiro amor. O Espírito Santo fala à igreja de Efésios: lembra-te de onde caíste. Onde foi que nós deixamos essa chama se apagar? Quando você entrou no corpo de Cristo, quando você recebeu Jesus, você se alegrou? Você ficou feliz com a vida eterna? Quando foi? Não responda, mas pergunte para você mesmo: quando foi que você esfriou? Porque a Bíblia também fala, e o Espírito, ele falou também à igreja que estava morna, nem quente, nem fria. E a Bíblia diz que Jesus falou para ela: eu vomito. Conformismo com o Evangelho. Conformado com o Evangelho, em cima do muro. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Ele está falando para nós hoje. Não é nenhuma outra, é para essa igreja. Digamos que nós somos a igreja do Barro Duro, assim como ele falou à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e deixaste o meu primeiro amor. E deixaste de ter essa sede e essa compulsão do Espírito recriado para salvar pessoas. Como eu falei para vocês, amados, e durante esse ano, por muitas vezes, eu me encontrei em agonia de espírito, relacionada às pessoas que eu sabia que estavam partindo, que estavam morrendo.
Mas, e me vinha uma agonia tão grande, e uma agonia. Eu disse, meu pai, meu Deus, essa pessoa, será que ela se encontrou com o Senhor? Será que ela teve a oportunidade de se arrepender? Meu Deus, Senhor, me ajude. E eu vim entender tudo isso. Eu passei um ano, esse ano todinho, desde o início, que eu comecei a participar de um grupo de oração, interceder pelas pessoas e as almas, que me vinha, que eu, no mínimo uma vez durante o dia, me vem aquela consciência. Às vezes eu estou andando na rua, e se Jesus voltar, o que é que eu tenho feito? Eu tenho pregado, eu tenho anunciado, eu tenho feito o quê? Meu Deus, eu não salvei ninguém esse ano. Mas começou a vir inconformação. Eu não salvei ninguém, eu não preguei para ninguém. Ninguém foi salvo. Mas nós como igreja, eu disse para ele, eu disse, Eliseu, a gente tem que salvar mais pessoas. Mas a Bíblia diz que é os embaraços. Se nós não tivermos cuidado dos embaraços, há coisas que são embaraços para nós. E às vezes a gente fica preocupado com coisas, amado, do cotidiano, do dia a dia. Deixe. Tenha um foco maior. O amor pelas pessoas. O seu compromisso é de salvar pessoas. Você tem que fazer parte de uma igreja, estar inserida nos departamentos, produzindo, mas tem que ter uma prioridade. Você está ali, você está dando a sua contribuição, é a sua obra, é o seu serviço, é o seu trabalho, mas individualmente você tem que ter essa intimação da parte do Espírito Santo. E eu comecei a orar, Senhor, eu não quero ficar incomodada. E eu comecei a orar por nós. Comecei a orar por cada membro dessa igreja. Espírito Santo, desperte o desejo, desperte essa necessidade deles não estarem conformados com a própria vida, somente seguindo o curso, se organizando. Isso aí faz parte, mas você precisa ter um alvo. Mas são coisas naturais que vão passar. Anda ansioso, mas alvos, conquista, propósito. Se o propósito maior pelo qual você foi criado não estiver em primeiro lugar, a Bíblia diz que vai ser queimada pelo fogo, por causa da motivação do nosso coração, que não vai estar correta, não vai estar alinhada com o plano de Deus. A Bíblia fala sobre isso, amado, não sou eu, é a palavra que diz. É a palavra que fala isso. E muitos, amados, nem chegarão a ser provadas as obras. Mas o Espírito está falando conosco. Nós temos que ter a nossa prioridade espiritual. Temos que ter, amado, o nosso foco principal é voltar ao primeiro amor, é amar as pessoas, é desejar Deus. Quando a Bíblia diz, amado, lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, ela se inicia no primeiro amor. É você entender qual foi o propósito que você foi criado. Eu fui criada para glorificar o Senhor, para refletir a luz de Cristo. E não tem como refletir a luz de Cristo se nós não anunciarmos a Cristo. Temos Ele dentro de nós. Temos uma vida justa, santa e reta. E por isso nós refletimos a glória do Senhor. E por isso nós desejamos salvar e libertar as pessoas que estão cativas e oprimidas por Satanás. E não vai ser difícil, amado, porque nós estamos cumprindo uma missão. Uma missão. Sabe que Deus fala não somente para uma classe de pessoas. Ele fala para crianças, Ele fala para jovens, Ele fala para os adultos, Ele fala para os mais experientes, para os idosos, para os velhos.
Nesse aspecto da grande comissão, ele não faz acepção de pessoas. E nós entendemos que nós temos uma missão. Eu me comprometo em ensinar a palavra às crianças, e eu me comprometo a colocar Jesus dentro do coração delas, para que elas, mesmo que elas cresçam, elas não irão se desviar. Como mãe, como pai, essa é a nossa missão. Como educador, como aquele que instrui, que discipula, ensina as crianças. As crianças não estão na sala somente para passar tempo enquanto o pai e a mãe estão aqui. O pai e a mãe não traz o filho somente para colocar lá. Ele traz porque ele está ensinando a criança no caminho. E quando ele sai daqui, ele pergunta para a criança: o que foi que você aprendeu hoje? O que foi que a tia lhe ensinou? Ensinou sobre o quê? Falou o quê? Ela disse o quê? O que era para você fazer com o que você recebeu? Essa é a proposta da igreja. Então nós temos que motivar uns aos outros a respeito dessa tarefa. Mas e o meu desejo, assim como o apóstolo Paulo disse também, né, o desejo dele, o meu desejo é ver essa igreja acesa. Acesa com a chama do Espírito. Mas a Bíblia diz que não tem maior alegria do que essa, lá em João, de ver os meus filhos andando na verdade. E ele diz que a nossa alegria, ela aumenta quando nós compartilhamos. Qual é a sua alegria? A sua alegria está somente nesse mundo? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que se a nossa esperança estiver somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis das criaturas. É a palavra que diz. Daí é nós pensarmos, quando estiver pensando, somente focada, quando estiver ansioso, rapaz, eu não vou não andar ansioso. Minha esperança não está aqui. Sabe, a Bíblia diz, é tendo como se não tivesse. Porque senão, amado, onde é que está o nosso coração? Onde é que está o nosso coração? Porque Jesus diz, falando aos jovens, aquele jovem rico, o jovem rico se justificando: Senhor, chegou para Jesus: Senhor, desde pequeno que eu observo os teus mandamentos, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Jesus identificou o coração daquele jovem. Ele não condenou a riqueza dele, não condenou a riqueza, ele condenou a riqueza que estava, o tesouro dele, que era a riqueza. E Jesus, olhando para o jovem, é isso que a Bíblia diz: faz o seguinte, vai, vende tudo que tu tens e me segue. Abra mão dessa consciência de que você está aqui, parece que vai viver a vida toda aqui. Nós não vamos viver a vida toda aqui. Não vamos. Não abra mão dos projetos, dos sonhos, mas que o seu coração não esteja nisso. Porque, amados, nós estamos aqui, caminhando. O nosso rei voltando, ele vai nos pegar onde nós estivermos. E a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor voltar, encontrar fazendo isso. Anunciando, pregando, ensinando, fazendo discípulo. Esses são os bem-aventurados. E Jesus identificou o coração daquele jovem. E ele o quê? Se entristeceu de maneira profunda e não quis seguir Jesus. Porque o coração dele estava nas coisas. Abra mão daquilo que lhe prende, daquilo que lhe impede de estar fazendo a vontade de Deus com desprendimento. Coloque em primeiro lugar aquilo,
o valor da sua importância. O que é que você tem dado importância? Quando você perder, é isso que Jesus diz. Quando você perder a sua vida é que você ganha. Quando você abrir mão da sua vida, aí é que você ganha a vida. Quando você deixar de lutar contra os agrilhões, aí é que você é galardoado. E o Espírito Santo, para mim, ele disse: Ana Linda, o seu maior inimigo não é o meu inimigo, entre aspas, né? Nós sabemos que o inimigo de Deus é Satanás. Se ele é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Mas no aspecto de realizar a minha vontade, você tem que lutar contra você mesmo. É você. É você. Aí me vem a história. Olha como você foi construída. De que maneira você está pensando? Quais são os seus pensamentos? A partir do momento, amado, que Jesus entrou na nossa vida, ele disse: uma nova história ele tem para mim e para você. É uma nova história. É um novo caminho. E esse caminho você não pode percorrer ele sozinho, sem a instrução do alto. Daí nós considerarmos a presença daquele que foi enviado para estar conosco, como ele diz, até a consumação do século. Mas ele diz que é na proposta, na comissão. Não é no nosso caminho, não é no nosso projeto. Mas não é errado fazer projeto. Não é errado fazer plano. Não é errado. Temos que nos organizar, temos que nos projetar. Mas, amado, se esses projetos e esses planos lhe tiram do propósito, você deve reavaliar. Reavalie. Porque a chama tem que estar acesa. Praticar as primeiras obras é algo que faz parte dessa grande comissão. Meditar sobre o versículo que lhe deu condição de você ser nova criatura é algo que é necessário para que você entenda o que é que diz lá em 2 Coríntios. Vamos ler. Segunda Coríntios 5:17. Ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo começa a dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E ele começa a dizer: que ministério é esse? Isto é, Deus estava em Cristo. E nós sabemos, amado, quando nós pregamos Jesus para as pessoas, a gente tem que ensinar para elas que Jesus é Deus. E Deus é Jesus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a Bíblia diz, como a glória do unigênito de Deus, do único Filho de Deus. Nós temos que ensinar para elas que essa nova vida proporciona para elas a condição delas fazerem novos irmãos, aumentar a família. E para isso nós devemos preservar o vínculo. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Daí a necessidade de nós entendermos que novas criaturas, amado, não pode andar na carne. Se andar na carne, a Bíblia diz que produz morte, não frutifica. E o apóstolo Paulo exorta: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, os sentimentos egoístas, as brigas, as contendas. Jamais. Essas obras
serão manifestos no corpo. Quem é que vai preservar para que a igreja ande de maneira saudável? Para que aqueles que a gente conquistar para o Senhor sejam acolhidos e vejam verdadeiramente o amor. Nós. A igreja que já está madura para andar nos frutos do Espírito. A igreja que já faz aquele ambiente para que as pessoas, quando elas cheguem, elas receberam Jesus. E a igreja local, ou seja, o corpo a qual ela está inserida, promova um ambiente que favoreça ela crescer como nova criatura. E não segundo a carne. E não segundo o mundo, porque elas vieram do mundo e no mundo elas é normal. Se chega na igreja, amado, e vê a mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Que ambiente é esse? Contenda, intriga, fofoca, obras da carne. E cadê o amor, que é o vínculo da perfeição? Qual é a diferença do ambiente para essa pessoa? Ela vai querer amar Jesus e começar a se alegrar com a salvação e pregar e fazer novos irmãos, novas famílias, agregar no corpo? Não. Não fez diferença. O ambiente não mudou. Ela chega na igreja e vê alguém com o mesmo comportamento. Qual é a sede que essa pessoa vai ter e a necessidade de se policiar para mudar? Porque ela precisa ir para a palavra, ela precisa ser ensinada. Está lá a nova criatura, o Espírito querendo viver, a nova criatura querendo, dar fruto. Mas a igreja que já deveria estar, como o apóstolo Paulo diz, eu queria falar para vocês, eu queria dar para vocês um alimento mais forte. Eu queria ser mais forte com vocês. Mas vocês não vão suportar. Por quê? E ele diz, porque vós ainda sois carnais. Aí ele diz, havendo entre vós intrigas, contenda, fofoca, não sois porventura carnais? Mas aí lá em Gálatas, continuando, 5:22, ele diz, essas são as obras da carne, a qual ele exortou. Que eles não poderiam ter um alimento mais forte. Eu já ouvi pessoas dizer, rapaz, a igreja, a palavra é fraca. Será que estão com condição de receber uma palavra forte? Será que estão verdadeiramente no nível espiritual de maturidade a qual você pode falar algo mais firme? Algo mais profundo a respeito? A Bíblia diz que existem coisas, amados, que somente os maduros suportam. E o apóstolo Paulo exorta e diz, eu tenho que falar para vocês, dando leite, gotinha, para que vocês comecem a digerir bem pouquinho. Um bebezinho que decide não querer soltar a fralda, tirar a fralda. Porque se dói com qualquer coisa, se queixa de tudo, carnais, é isso que o apóstolo Paulo diz. Vós sois carnais. E nós precisamos, amado, tomar uma atitude de cristãos maduros, como a Bíblia diz, espirituais, para termos condição de acolher esses que vão chegar. Para eles não se escandalizarem. Porque quando chega na igreja encontra carnalidade. Pô, não mudou nada. Aí a nova criatura que está lá, mirradinha, não aflora. Por quê? Porque nós como igreja local não favorecemos o ambiente favorável para que ela entenda que ela agora é a nova criatura. Nós não falamos do amor de Deus. Nós não despertamos sede neles para falar para eles que agora, eita, tu agora é nova criatura. Foi isso que eu ouvi quando eu me converti. Você é nova criatura. Sabia que você agora pode pregar Jesus? Sabia que agora você pode anunciar Jesus? Essa é a grande comissão. Sede de transmitir essa notícia, essa boa nova que a Bíblia diz. Amém?
E ele fala sobre, né, que isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Lembrando que o evangelho é pregado e anunciado e ensinado, não é com condenação. Amado, sabia que as pessoas elas já sabem que dentro da consciência, desde Adão, que eles perderam a identidade, eles morreram espiritualmente e tem uma consciência de condenação já. Eu estava dizendo para Eliseu, eu lembro que eu pequena, quando eu comecei de 7 para 8 anos, eu comecei a ter muitos sonhos caindo num profundo abismo. E eu tinha muitos sonhos como se fossem pesadelos. E quando eu recebi Jesus, eu entendi, amado, que era a consciência que eu já tinha saído da idade da inocência e eu já estava naquela idade da consciência. Quando eu recebi Jesus, aí veio aquela consciência de, meu Deus, era a consciência de perdida. E que se eu não tivesse me encontrado com Jesus, era para lá que eu iria. Então as pessoas dentro delas já têm essa consciência, né? Eu li sobre um autor que dizia que a consciência era um Deus para os mortais. A consciência de que não está com Deus. Ou seja, a própria consciência diz que eles estão longe de Deus. Isso é algo que está no ser humano caído, afastado de Deus. Então nós precisamos transmitir para essas pessoas a mensagem como ela é. O plano do amor. E o plano do amor vai revelar que elas são pecadoras e que elas precisam se encontrar com Jesus. Então elas precisam saber o plano da salvação. Então nós como igreja, para pregarmos Jesus, nós temos que ter um modelinho, os versículos chaves, para falar para as pessoas a respeito da salvação. Eu lembro que quando eu me converti, eu decorei logo todos os versículos que falavam sobre salvação. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também entrou a salvação. E muitos vieram. Então eu memorizei versículos. Isso é fazer discípulo. Então eu parava, eu colocava, lavando os pratos, eu pegava todos os versículos que eu queria memorizar, esse falando sobre salvação, que eu era nova criatura, e aí eu colocava, amado, era um cartãozinho, eu colocava lá, e eu ficava lavando os pratos e decorando os versículos. 2 Coríntios 5,17, 21 fala que agora eu sou nova criatura, que agora eu tenho um chamado, e eu ficava memorizando os versículos, olhando. Aí às vezes escrevia na minha Bíblia, escrevia no espelho, a chama da salvação. E eu não podia ver ninguém que eu pregava Jesus. Todo mundo sabia. Ele aí, eu preguei, que foi um dia ele disse para o meu cunhado. A Ana foi doida, fanática. Ela só quer saber agora desse negócio de Jesus. Disse para Daniel. Daniel chegou para mim e me falou: Ana, você está muito fanática. Eliseu disse: agora você só quer saber de igreja. Só quer saber de Jesus. E eu saía para evangelizar, e eu saía para... não parava. E eu lembrando disso, eu disse: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. A sua palavra diz: arrepende de onde caíste. Eu caí. Eu deixei de praticar as primeiras obras. E eu não quero isso. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero transmitir essa vida que eu tenho para as pessoas. É dessa maneira que eu vou estar feliz. É dessa maneira que a alegria do Senhor vai estar dentro de mim. Vai ser manifesta. É se eu começar a transmitir essas verdades, a ensinar as pessoas. Ele diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Ele diz que, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sabe, amado, aqui tem um clamor.
da parte do Espírito de Deus. É como se Deus por nós rogasse, ou seja, nós somos a voz de Deus. Nós somos aqueles que falam para as pessoas. É isso que o versículo está dizendo, é como se Deus rogasse por meio de Cristo. Então rogamos nós também. Você pode tomar isso aqui também como algo que você pode estar orando, mas só oração não é o suficiente. Oração mais ação. Oração, pregação. Oração, discipulado. Discipular. Eleger alguém. Eu faço um desafio a vocês para 2020. Uma alma. Amados, uma alma para Jesus. Uma alma somente. Eu não lembro se eu ganhei alguém para Jesus esse ano. E eu ganhava almas para o Senhor. Então faça 2020 melhor. Eleja uma pessoa que você vai levar a palavra, que você vai trazer, ou que você vai visitar, que você vai acompanhar, mas que você não vai abrir mão dela. A Bíblia diz, amado, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Oração, intercessão, mais ação. Alguém que você começa a orar, regue, e com certeza, se não for você, Deus vai levantar outra pessoa para levar a palavra e você vai ver essa pessoa salva. Mas sabe que Deus quer usar a minha fé e a sua? E muitas vezes a nossa fé, o endereço está errado. Eu quero isso, eu quero isso, eu vou gerar isso, vou gerar. Eu quero isso, eu quero. Pai, eu declaro. Eu já fiz isso e eu fui interrogada pelo Espírito Santo. Ei! E não é errado ter as coisas. Mas às vezes você não está preparado para ter aquilo. Não está. É a mesma coisa, amado, é um princípio. A Bíblia fala sobre aquela criança que ainda não está com capacidade de desfrutar da herança. Tem que ter um tutor. Porque se ele pegar a herança, ele não vai saber o que fazer com ela. Às vezes tem coisas, amado, que ainda não chegaram às nossas mãos porque nós não estamos maduros o suficiente para administrarmos. Porque o foco está errado. Prioridades. Para 2020, prioridade na minha vida e na sua vida é voltar ao primeiro amor. Essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar para vocês. Amém?